Vivi, acho que nós podemos começar. Podemos começar? Bem, nossa live de hoje é sobre endolaser para tratamento de gordura e flacidez. E aí eu fiz já uma reunião online com a equipe da Ellen essa semana para a gente debater o assunto. E até passei um dos artigos que a doutora... Foi esse que a gente fez uma discussão de artigo. Aí o artigo que eu discuti foi um de revisão de literatura de endolaser. E aí passei para elas. E aí eu falei, é bom que uma delas já vai fazer o curso agora de agosto com a doutora. E aí eu falei para ela, é bom que vocês tenham os artigos, porque é aquela coisa que a gente viu. Esse ano eu faço 24 anos de formada em medicina. E mais ou menos 20 anos de vascular. Então, quando eu estava na vascular, estava surgindo o endolaser. A espuma densa, tudo isso. Então, eu vi o pessoal do endolaser ser apedrejado, o pessoal da espuma ser apedrejada, o do laser transdérmico ser apedrejado, e agora nós vamos ver o do endolaser para gordura e flacidez ser apedrejado, porque faz parte, estamos começando uma nova técnica aqui no Brasil. Mas isso já é muito mais antigo. As primeiras descrições é de 1992, não é, doutor? Isso mesmo. Não é tão recente assim como as pessoas pensam, não. Nós é que somos mais lerdinhos mesmo. E aí eu fiz o curso com a doutora Eide e com a doutora Maria Paula, em São Paulo, por isso que eu convidei, porque elas são pioneiras aqui no Brasil, para elas apresentarem a técnica para nós. Vamos lá, doutora Eide. Vamos. Vai ser um prazer, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Então, vamos lá, vou partilhar aqui a minha tela. Por que? Vamos de novo lá. Diz que não deu para compartilhar, vamos de novo. Eu já descompartilhei a minha. Gente, eu pedi para a menina me ajudar aqui. Pode? Entra. Vamos lá. Vamos de novo. Compartilhou? Sim. Compartilhou. Já foi. E como que eu faço para ver? Então você não vai ver. Você não vai ver. Você não vai ver a gente, você só vai ver a sua tela da aula. Tá ótimo. Mas a gente te vê. Tá ótimo. E como faz para eu passar para frente aqui? Só um minutinho, gente. Sim. Ah? Mas tá bom. Tá bom. Gente, então, eu sou a doutora Eide Mota Cardoso, eu sou médica dermatologista há mais de 25 anos, e eu e a Maria Paula resolvemos iniciar o Endolaser Academy porque nós decidimos que essa técnica é uma técnica incrível, boa demais, que ela já foi utilizada por médicos, todos os trabalhos científicos são de médicos, e a gente não estava aceitando aquela invasão no nosso meio, e acontecendo exatamente o que o doutor Guilherme falou, as técnicas sendo usadas de uma forma inapropriada. Então, nós resolvemos iniciar o Endolaser Academy para dividir com vocês o nosso conhecimento. A laser lipólise, igual a doutora Vivian falou, já é descrita desde 1992. E eu mesma tive a oportunidade de trabalhar com endolaser no início dos anos 2000, com aquele Smart Lipo, que eu trabalhei com a doutora Suzana Fu, que é outra dermatologista famosa, e porque o doutor Roberto Della Vanzato, da Itália, começou nessa época a simplificar a técnica e utilizá-la principalmente para fins de laser lipólise. Então, ela era muito usada pelos vasculares para a finalidade de vocês e para os cirurgiões plásticos com a finalidade de laser lipólise para melhorar a qualidade de entrega das lipoaspirações.
Só que sempre era associada à aspiração, e naquela época o CRM era bem contra os dermatologistas fazerem esse procedimento em consultório, então nós acabamos parando devido à complicação, e paramos de fazer isso. Mas na Itália, o doutor Della Vanzato publicou a técnica em consultório com anestesia local, chamando de endolift. E desde então, diversos artigos foram publicados, né? E a técnica ganhou notoriedade e, ultimamente, muita visibilidade nas redes sociais. Na verdade, então, o que é um endolaser? A gente usa, tanto como vocês, o laser diodo, e o comprimento de onda é o 1470, que tem essa ação fototérmica tanto na derme como no subcutâneo, que leva à destruição dos adipócitos e aquecimento do tecido conjuntivo com a retração dérmica. Então, a gente tem uma redução tanto da gordura quanto um tratamento de flacidez. E a sua afinidade principal é pela água. Então, esse laser, os artigos mostram, quem for fazer lá o endolaser com a gente, vai receber acesso à nossa plataforma, e a gente mostra vários trabalhos que comprovam que o laser 1470 é o que tem melhor afinidade pela água e pela gordura. Isso que a gente vê, muita propaganda de outros tipos de laser, essa afinidade que os cirurgiões plásticos têm pelo laser 980, a gente questiona muito, porque o laser 1470, além de ser extremamente efetivo, ele é muito seguro. Ele é aplicado no plano subcutâneo superficial, e a gente pode utilizar fibras ópticas desde 200 até 800 nanômetros. Ele é um procedimento que a gente considera lunch time, porque ele é feito só com anestesia infiltrativa, pode ser feito no consultório, e o paciente pode voltar imediatamente às suas atividades normais. Doutora. Pois não. Não está passando os slides, só... Não, está fixo no primeiro slide. Maria, agora, vamos ver lá, vamos ver como que a gente pode passar. Que aqui no meu está passando. Pode colocar a tela cheia também, né? Eu coloquei na tela cheia, e aqui para mim está passando. Eu vou passar por aqui, vamos ver se foi indo para vocês. Passou? Não. Então, vamos começar de Agora novo. passou. Passou? Agora passou, mas não está em tela cheia. Tá, então vamos de novo para a tela cheia. Essa aqui, agora está no segundo slide? Está no segundo. Tá, esse aqui é o Para colocar terceiro. em tela cheia, tem que clicar lá embaixo. Aí, Tá. Isso. E agora foi? Não. Em tela cheia, não. Só tá passando, só passou o slide. Não está em tela cheia? Não. Cheia só assim. Mas está dando para a gente ler. Tá? Tá. Dá para a gente ler tudo que está escrito no slide. É. Está no slide 4. Está no slide 4, isso mesmo. Pode passar. Então, pode continuar, porque a gente está conseguindo acompanhar aqui agora. Deixa eu ver se aqui tem mais. Está dando para ir? Então, tá bom. Será que aqui foi na tela cheia? Não, aí não. Aí só fechar isso aí. Tá, então vamos voltar lá, porque a gente estava primeiro. Como que faz? Só clicar ali. Só clicar nele. À esquerda. Clica no slide à esquerda, isso. Aqui. Tá. Deu para ver? Mas Vai eu não passando estou por aí. Eu não estou com a tela cheia aqui, não. Não, tudo bem. Tá dando para ler bem. Tá dando. Para ler. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, quais são os objetivos do endolaser, né? A redução da camada da gordura subcutânea, a redução da flacidez, a remodelação das camadas profundas e superficiais da pele,
a retração dos septos conectivos, o tratamento do lipedema e correções pós-lipoaspiração. Então, vamos para o outro slide. Eu não estou nem conseguindo passar agora. Agora eu não consigo nem para vocês, nem para mim, travou Ô, Edi, tudo. Edi, fecha o habilitar edição lá em cima. Isso. Vai na cruzinha lá e fecha isso aí. Lá em cima, Edi, em cima do slide. Em cima do slide. Tem um quadradinho Tá em amarelo, aí do tá em lado amarelo. direito, escrito habilitar edição. Do lado do habilitar edição tem um xizinho. Superior direito. Aí do Tirei. lado. Aí tem um xizinho do lado. Isso, aí você fecha essa abinha. É que agora está abrindo outro PowerPoint. Depois que você fechou lá, tá abrindo outro? E aí? Agora deu. Beleza. Deu? Eu agora É só ir na tecla maior. de subir e descer que ele vai mudar o slide agora. Agora ele vai para a tela cheia também, se quiser. Ele vai para a tela cheia. Aqui. Ai, Não, gente, tudo desculpa. bem. Pronto, foi? Nós estamos acostumados, isso acontece mais do que você imagina. É? Você deve estar fazendo muita live Edi, sozinho. você não quer ir para a tela cheia? Aqui para mim está super tela cheia. Não, mas para nós não está, não. Aperta, vai embaixo, do lado direito embaixo, do lado de... Do lado do livrinho. Aí. Isso, aqui. Fica aí. É que não está indo para vocês. Tá bom. Não tá. Continue para nós. Slide 6. Então, vamos Agora- voltar lá que nós estamos no 4. A gente está no 4. Agora Então, a gente vamos vai- falar um pouquinho. Isso, então vamos lá. Vamos falar no Brasil. Desde 2012, ele está sendo usado e tem muitas publicações importantes de artigos, né? Como a gente tem essa revisão aí da Sandra Tagliolato, que ela faz a revisão e ela nos ajuda mostrando como que ele funciona e tudo mais. Então, na verdade, para a gente utilizar o laser 1470, a gente sabe que o principal cromóforo é a água. E a gente sabe que ele age nos adipócitos, porque a curva aqui de afinidade pelos adipócitos é bastante grande e a curva pela água também é grande. E por que que isso se relaciona com o colágeno? Porque a gente sabe que as fibras de colágeno possuem 60% do seu volume em água. Então, o endolaser funciona por fototermólise seletiva, na derme profunda, por estimulação do colágeno, aumentando a espessura da derme e levando à retração subsequente da pele. No tecido celular subcutâneo, a gente tem danos irreversíveis aos adipócitos, além de ter a liquefação da gordura. E a gente tem uma coagulação dos vasos sanguíneos e um estímulo da neoformação vascular. Como que acontece esse estímulo de colágeno? Então, pelo princípio da órmose, a gente sabe que o nosso corpo ele tem uma resposta adaptativa cada vez que ele tem um agente estressor continuado. Então, a neocolagênese acontece pelo efeito térmico. Na verdade, existe uma vasodilatação e uma hiperemia reativa ao efeito térmico. Isso vai fazer com que haja maior aporte sanguíneo e maior chegada de oxigênio à matriz extracelular. E com isso, acontece a produção das heat shock proteins, que são aquelas proteínas do choque térmico, que vão levar à produção da TGF-beta1, que vai estimular ainda mais a produção da heat shock protein 47, que vai formar o colágeno tipo 1, ou seja, a gente não só aumenta a produção do colágeno, como melhora e produz o melhor tipo de colágeno que a gente pode desejar. E a gente, depois disso, em consequência, a gente tem uma recompactação tecidual e uma redensificação geral da pele.
A lipólise acontece pelo efeito do calor. A gente sabe que um calor contínuo... Perdão Oi? te interromper, meu bem. Parou de novo no sexto slide, você acredita? Ixi, Tenta, Maria. Vamos lá. tirar e agora aí mexeu. Agora nós estamos no décimo. Isso. 9. Vocês estão Isso. no Vai 9? passando com a setinha que a gente consegue acompanhar bem. Ele para de funcionar do nada. Tá tudo Bom. bem, tá tudo ótimo. Eu vou te dando um toque aqui se precisar, tá bom? Então, Perfeito. tá ótimo. Gente, então acontece a lipólise, com calor de 48 graus, a gente leva um dano irreversível a essa parede do adipócito, levando a uma adipocitólise, com liberação de ácido graxo e glicerol. Essas duas substâncias podem ser novamente absorvidas pelos outros adipócitos e podem voltar a formar gordura. As que não forem, vão ser eliminadas pelo sistema linfático e vascular. Então, qual seria o nosso desejo principal? Submeter a paciente que faz o endolaser a uma dieta cetogênica, pelo menos por 2 meses. E aí a gente conseguiria mais ou menos que garantir esse dano, essa não absorção novamente, para que eles possam ser eliminados pelo nosso sistema excretor. A gente tem uma vasta literatura científica embasando esse procedimento. E todos eles, como a gente falou, são escritos por médicos. E, ultimamente, a gente tem mais artigos ainda sendo publicados com muitos avanços dessa técnica. Então, é como se fosse um novo approach no contorno corporal. A gente tem trabalhos como esse do Della Vanzato, mostrando, inclusive, as imagens ultrassonográficas do pós-endolaser, que mostra... Não, pode trocar o slide. Não passou de novo? Gente, tá no nome. Vou Pra gente sair ver as de imagens. novo. Isso, agora eu tô vendo as imagens. Agora tá vendo? Então, a gente vê aqui uma compactação da derme. Pergunta para ela. Perfeito. A gente vê aqui uma compactação da derme muito diferente do primeiro ultrassom. E a gente sabe que a gente tem tanto uma resposta favorável do paciente, quanto um alto grau de satisfação. Quando passou agora? Beleza. Passou? Tá, então, quando a gente vê em estudos, por exemplo, esse estudo que mostra a eficácia do endolaser, tanto no braço quanto no abdômen, a gente vê uma grande redução. E a gente observa que essa redução vai se acentuando com o passar do tempo. A gente tem uma grande melhora inicial, mas que ainda não é tão significativa e que vai aparecer mais ainda entre o segundo e o terceiro mês. Mas a gente sabe que o resultado final realmente vai aparecer por volta de 6 meses. Então, a gente vai tendo uma melhora progressiva até chegar nos 6 meses. A gente tem estudos que mostram trabalhos com rostos de pacientes, é uma redução da gordura submentoniana e redução da área do jaw. E a satisfação dos pacientes chega a atingir 90%. As pacientes ficam realmente muito felizes com os resultados, que é exatamente aquilo que o doutor Guilherme estava mostrando para a gente. Agora, vamos mostrar para vocês a técnica. Agora que são elas, né? Como é que isso aqui vai funcionar? Vamos lá. Vocês estão enxergando? Tá ótimo. Ótimo. Então, essa é uma paciente que a gente fez lá no Endolaser Academy, que é uma paciente que tem lipedema e gostaria de reduzir a gordura, bem como melhorar a celulite. A gente sabe que a gente encontra paciente com celulite sem lipedema, mas é impossível encontrar paciente com lipedema sem celulite. Então, a gente precisa tratar. Então, aí a gente está fazendo o que a gente preconiza, que é marcar esses quadradinhos de 5 por 5, que é uma área suficiente para a gente tratar e que a gente vai ter, com certeza, uma boa resposta e uma boa precisão
anestésica, porque a gente sabe que o paciente consegue tolerar bem com o volume que a gente usa de anestésico, considerado seguro, utilizando uma marcação mais ou menos desse tamanho. Gente, é uma técnica ambulatorial, o paciente não pode esperar que a gente trate o corpo todo de uma vez. Então, a gente faz por pequenas áreas e a gente já combina com o paciente. Olha, você vai fazer, então, uma região essa semana, outra região na outra semana. A gente fragmenta o nosso tratamento de forma que o paciente tenha uma resolução 360, mas passo a passo. Então, nesses quadradinhos aí, a gente acumulou 3.000 joules, usando a potência de 10 watts e utilizando esses vetores. Você observou que a gente marcou as áreas de retração de celulite, que é uma área que a gente vai fazer uma abordagem diferente. E aí a gente marcou também a região da bananinha, é uma região que nós dividimos em 3 vetores, em 3 quadrantes, e fizemos os vetores e vamos acumular mais ou menos 1.000 joules de energia, porque a gente tem um objetivo, nesse caso, de tratar a gordura, e não apenas a flacidez. Então, no glúteo, tratou basicamente a flacidez, e na bananinha, a gente tratou preferencialmente a gordura. Então, no glúteo, a gente usou o modo pulsado, e aí a gente usou o modo contínuo na região da bananinha, que a gente objetiva tratar a gordura. A gente inicia com o anestésico infiltrativo e vamos fazer a aplicação da nossa fibra óptica. Eu gosto sempre de passar primeiro uma vez em cada vetor e ir repetindo para que a gente não tenha um acúmulo de energia muito grande. Então, a gente foi tratando, assim, toda essa região e depois nós baixamos a energia para 5 watts e fizemos uma nova passada na região das retrações, só com o objetivo de fazer uma subcisão, soltar a pele e estimular o colágeno nessa área. Ganharem? Nota 10, muito bom. Então, vamos lá. Agora, vamos mostrar alguns resultados de antes e depois que são fantásticos. Então, essa é uma paciente do Endolaser Academy que a gente fez apenas 2 sessões e tivemos esse resultado tão importante. Tanto melhora da flacidez quanto do tônus da pele e um desenho melhor, essa melhora do contorno. Essa é uma outra paciente do Endolaser Academy também. Essa é uma paciente que a gente teve uma boa redução do culote. Essa é uma paciente que a gente tratou principalmente a flacidez, e a gente teve uma melhora muito grande das retrações de celulite. Essa é uma paciente de trabalho do Dr. Roberto Della Vanzato, que a gente teve uma grande melhora, tanto do abdômen, quanto da bananinha, dando um aspecto de elevação do glúteo muito grande, só pela diminuição do peso do glúteo e pelo tratamento da região da bananinha. Essa aqui é uma paciente de consultório e vocês conseguem ver uma grande melhora da estrutura do abdômen, parece que ele ficou mais desenhado apenas com uma sessão de endolaser. Não está perfeito ainda, mas a gente teve uma grande melhora. Essa paciente é uma paciente minha também. Vocês veem uma grande melhora do contorno, da cintura, da região dos flancos e da região central do abdômen, com uma grande abertura da região umbilical. Essa paciente fez o tratamento pós-gravidez e ela estava muito incomodada com a celulite e a flacidez da região periumbilical. Vocês sabem que esse resultado é com 3 meses, foi pós 2 sessões de endolaser, e eu tenho certeza que ela vai melhorar ainda mais, porque a gente ainda não chegou aos 6 meses. E vocês veem que tem uma redução, de forma geral, do próprio desenho, porque só de fazer no flanco, a gente já teve uma melhora também da área do sutiã, ali, daquela gordurinha do sutiã, sem que a gente tivesse tratado, porque tem uma melhora do metabolismo na região
com resultado bem interessante. Essa é uma paciente que também o resultado ficou incrível, que ela fez 2 sessões de endolaser com essa resposta tão grande, e aí no final a gente associou os fios aptos numa técnica de vetorização que ajudou a melhorar ainda mais a retração dessa pele. Essa paciente é uma paciente do Endolaser Academy que a gente vê, embora não tenha ficado perfeito, com uma sessão a gente teve uma boa redução da adiposidade. Essa paciente também teve uma grande melhora, vocês podem ver, com uma sessão só de endolaser, a grande melhora e a melhora da textura, você vê principalmente mais do que gordura, porque vocês veem que ela é uma paciente que tinha uma estrutura muscular bem definida, a gente teve uma melhora da estrutura com redução da gordura com apenas uma sessão. Essa paciente é uma paciente que tratou a região das costas e da cintura, teve uma grande diminuição daquela gordurinha do sutiã, e embora ainda não esteja maravilhosa, 100%, a gente já tem uma grande melhora, principalmente na roupa. Ela pode pôr o sutiã sem ver aquela dobrinha. Essa também é outra paciente que teve uma grande melhora. Essa aqui é uma funcionária minha, que ela não tinha indicação tão grande do endolaser, porque ela tinha um abdômen muito globoso, mas vocês veem que melhorou muito, e a gente não fez flancos, a gente só fez abdômen, e a gente teve uma resposta bem interessante. Só com uma sessão de tratamento de abdômen. Então, a gente fica, assim, muito animado com os resultados, porque a gente vê que são resultados eficazes. Tudo bem que ela é uma paciente jovem, mas o resultado foi extremamente superior ao que eu imaginava quando a gente propôs o tratamento para ela. Então, eu convido vocês a conhecer cada vez melhor o endolaser, porque ele dá realmente uma melhora da aparência da pele, tanto do rosto quanto do corpo, melhora com diminuição da gordura, quanto melhora da flacidez, e oferece uma alternativa muito interessante, com grandes benefícios às cirurgias tradicionais. E aos outros procedimentos, igual o doutor Guilherme falou, a gente tem uma grande esperança nos bioestimuladores, mas não se compara o resultado dos bioestimuladores ao do endolaser. O que a gente faz, muitas vezes, é somar essas técnicas, porque daí a gente consegue um resultado mais efetivo e muito melhor. E igual a gente já tinha comentado, é uma técnica simples, fácil de fazer, mas o importante é a gente entender o mecanismo para que a gente possa minimizar. Ela não é isenta de riscos, e os riscos são muito complexos de resolução. Então, a gente convida vocês ao nosso curso, aí a gente pode oferecer um cupom aí de 10% de desconto para quem está acompanhando a nossa live e quiser fazer a inscrição no nosso curso. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, e a gente está sempre presente no que vocês precisarem para dúvidas e esclarecimentos. Pessoal, desculpe esse inconveniente. Não. Foi excelente, doutora. Tranquilo, Muito visual, muito bom, tá? Deu para vocês terem uma ideia, mas se vocês quiserem, a gente compartilha os slides aí para vocês, para a gente, mais para frente, ver e discutir junto. Parou a apresentação agora? Parou. Muito obrigada. Gente, desculpe o inconveniente. Imagina. Foi ótimo. E bom. Lívia, Oi. assume aí que tem pergunta, uma pergunta do Pacheco. Pois não. Na onde está a pergunta? Pergunta Ai, a não sei. velocidade. Quer saber a velocidade de tração? Então, a velocidade de tração, a gente usa mais ou menos 0,5 a 1 centímetro por segundo, que é uma cadência boa o suficiente para promover uma resposta da pele, sem que haja, porque se você passa muito rápido, você queima a gordura, mas você não estimula tão bem essa neocolagênese. E se a gente faz isso muito mais devagar, a gente tem o risco de ter uma queimadura. Todos os nossos problemas se relacionam ao excesso de acúmulo de gordura, de energia. Então, a gente tenta ter o máximo cuidado
nesse sentido. Uma outra sugestão é sempre fazer o resfriamento da área logo após terminar o procedimento, antes de colocarmos o taping, para evitar que a pele cozinhe, né? Porque se você põe um taping, você mantém aquele calor no local, o que favorece a formação de queimaduras pós, que é uma coisa muito desgastante e muito desagradável. Não sei se alguém já teve a oportunidade de vivenciar esse problema. Uma sugestão, Pacheco, é o seguinte, eu uso o Delight, eu já tinha o Delight já há muitos anos, e ele tem aquele apitozinho a cada segundo. Então, se você faz os quadradinhos, se você calcula o vértice, por exemplo, se a sua linha tem 5 centímetros, por exemplo, você demoraria 5 bips para fazer uma tração. O cuidado é o vértice final, para você não trazer toda a energia para aquela região e acumular energia ali e ter lesão por calor e feridas horrorosas, a gente já viu isso. Então, tem que ter, esse seria o cuidado. Como o aparelho, por exemplo, para quem tem o Delight, ele tem o bip a cada 1 segundo, fica fácil de você retrair, por exemplo, se o seu vetor é de 5 centímetros, você retrair em 5 bips. Então, você vai fazer, no máximo, né, de meio a 1 segundo, essa retração aí, e com cuidado de não estabelecer, principalmente porque o aparelho te informa a quantidade de energia por quadrante. Então, o cuidado maior é, se você planejou, igual naquela, ela fez um quadradão de 10 por 10, dividiu em 4 quadradinhos de 5 por 5, e calculou 3.000 watts ali, que vão ser despejados ali, 3.000 joules para ser despejados em 10 watts de potência. Então, ela calculou quantas passadas ele ia fazer. Só que, ao mesmo tempo, às vezes você até erra o número de passadas, mas o aparelho te dá a energia acumulada. Então, basta você... Esse é um tipo de procedimento que, diferente do endolaser para as tributárias e para a safena, você olha muito para o aparelho. Porque nas safanas tributárias, a gente simplesmente preseta e acabou. E muda se a safena está mais dilatada ou se é uma veia mais calibrosa. Ali não. Ali chegou naquele valor que você estipulou através de uma planilha que eles oferecem para a gente lá no Endolaser Academy, e eu sigo muito a risco aquilo, nunca tive ferida maior, nunca tive nada, nunca tive problema maior. Se você não ultrapassar, você fica bem seguro. Eu tenho usado, doutora Eide, o resfriador de pele, o Siberian, porque a gente a gente tem ele em consultório de pronto. Então, eu já faço e já vou resfriando por cima, sabe? Perfeito. Melhora muito a sensibilidade, ou seja, o paciente praticamente não reclama de dor, mas eu também uso o óxido nitroso. Então, eu uso óxido nitroso, resfriamento com Sibéria, e eu fico de olho no aparelho para não ultrapassar a energia. Mas eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, tem gente que faz sem anestesia local. Fazem só a entrada do pertuito. Faz só a entrada do pertuito, anestesia local, não entrada do pertuito, e faz ele todo sem anestesia. Eu acho que isso aí extrapola. Acho que dá para fazer com toda a tranquilidade, dentro de um ambiente nosso. A gente tem a ferramenta na mão. Basta a gente usufruir e adequar para essa realidade. Exatamente. E uma outra coisa que eu não falei, mas que agora o Guilherme está citando bem, é que a gente tem que prestar atenção que quando vocês trabalham com vaso, vocês estão bem profundos, vocês fazem bastante tumescência. A gente está muito próximo da pele, a gente está ali a 3, 4 milímetros da superfície da pele. Então, a gente sugere que vocês usem a fibra plana, que é uma fibra que dispara só para frente. Isso nos dá muito mais segurança para a gente tratar, principalmente para quem for fazer rosto, e tem mais segurança ainda que não vai atingir vasos ao redor. E o laser 1470, ele é muito seguro porque ele tem um confinamento térmico muito grande ao redor da fibra óptica. Então, a gente tem bastante segurança. Vocês usam a fibra radial para fazer a safena, de repente, vocês no final, vocês só cortam a pontinha da fibra e já podem continuar no mesmo procedimento, às vezes com a paciente até no centro cirúrgico. Vocês potencializam, aumentam muito mais o rendimento de vocês e fazem 2 procedimentos no momento cirúrgico só. Isso que ela falou, que a gente faz muita tumescência, aqui a gente anestesia e não pode também anestesiar tanto. Porque lembra que ela falou que a fibra colágena, 60% é água. Exatamente. Se a gente anestesiar muito, aí a gente vai perder energia para essa água que é do anestésico. E aí a gente não consegue atingir a fibra colágena.
Exatamente. Então, tem que ter assim, vocês têm que ser mais comedidos na aplicação da anestesia tumescente, né? E, assim, já tem que combinar com o paciente quantas sessões vocês querem fazer, né? Já falar para eles que não vai ser uma sessão só, que às vezes o paciente vem achando que é um milagre. E grande parte dos problemas que acontecem é por esse erro, esse ruído aí na comunicação. Então, já vale a pena vocês já programarem, olha, vão ser 3 sessões, 4 sessões para cada região, a gente vai repetir a cada 3 meses, o resultado é demorado. Muitas vezes acontece aquela paniculite, principalmente quando a gente acumula mais energia. Então, assim, acontece aqueles grumos, aquelas bolinhas de gordura dentro da pele, que é o que a gente quer, na verdade. Quanto mais acontecer aquela paniculite, entre aspas, mais a gente vai ter resultado. Então, uma coisa que a gente associa muito são esses BICs, esses bioestimuladores não cicatriciais, como o Slimming, o Face Nail, que são dessas marcas Toscane e mesmo da Suprema. A gente faz injeção dentro da bolinha, que ajuda a dissolver aquilo muito mais rápido, diminui muito a ansiedade do paciente e abrevia esse tempo de desconforto no pós, porque é bem grande, o paciente se incomoda demais, ele vê um nódulo, ele acha que está com câncer, sabe, umas coisas assim? Então, o paciente, a gente vê que ele é totalmente... E a mídia, o que a mídia está fazendo com o paciente, que massifica essa ideia de erro médico, eles colocam a gente tudo no mesmo balaio de quem não é médico, e acham que tudo que aconteceu é um erro horrível, sabe, assim? Então, acho que a gente tem que já orientar bem, esclarecer bem, e talvez lançar a mão desse tipo de coisa para facilitar e minimizar a ansiedade do paciente no pós-operatório. Na cirurgia convencional de variz, a gente vê nódulozinhos, né? Também? Vê, a gente opera o paciente, aí passa um tempo, mais ou menos um mês, quase um mês, ele começa a sentir os nódulozinhos, que em 3 meses desaparecem completamente. E tem gente que... Eu já tive uma paciente que ela era bem magrinha, e ela, sim, os nódulos dela ainda foram bem grandinhos, que em geral eles são bem pequenininhos, né? E eles só passam a mão e sentem. Ela dava até para ver quando puxava a pele, assim, via os nódulozinhos. E aí a gente fala, não, fica tranquilo. Eu já operei minha mãe de variz. E aí, quando você opera o paciente, você fala para ele, não, fica tranquilo, vai sumir. E aí você leva um mês para ele aparecer de novo. A minha mãe, não, todo dia ela falava para mim, os nódulozinhos, calma, sumir. Não, é assim. Um passe de mágica, em 3 meses eles desaparecerão. Então, tem que falar que eles Mas desaparecerão. os nossos nódulos, eles são mais grandinhos. Maiorzinho. Eles chegam a atingir, às vezes, quase 5 centímetros de diâmetro. E quanto mais gordura você queima, quanto mais você acumula energia, maior a chance de aparecer. Então, assim, quem tem na clínica, ou quem tem como indicar para esteticista, para fisioterapeuta, pós, para já fazer drenagem, para fazer mobilização, para fazer ultrassom, aquele ultrassom dermatológico de 3 mega, né? Tudo isso ajuda a dissolver o nódulo, isso ajuda o pós-operatório ser um pouquinho mais tranquilo, aí o paciente fica menos ansioso e menos em cima de vocês. O paciente do lipedema, às vezes, não é um paciente tão difícil, porque ele já está acostumado a ter a perna feia, já está acostumado a ter bolinha. O paciente que vem procurar a gente para tratar celulite é um paciente muito mais chato. Então, a gente tem muito mais, assim, o paciente mais perfeccionista, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade nesse manejo. O João Marcelo fez uma pergunta aqui, qual o intervalo entre as sessões? 3 meses? 3 meses é o que a gente pede, no mínimo, mas, às vezes, vocês sabem, melhor que eu, que às vezes vocês não conseguem negociar isso com o paciente. Ai, não, doutora, porque eu vou ter uma viagem. Então, assim, o que eu espero, no mínimo, é 40 dias. Mas o ideal é 3 meses. E aí, mais alguma pergunta? Quais as restrições que o paciente tem nesse período, doutora Edith? Então, a gente é muito tranquilo em relação a isso, porque a gente sabe que é um procedimento que ele se resolve por si só.
Então, a gente deixa, assim, muito a critério. 48 horas, a gente pede para o paciente fazer repouso, manter a bandagem, se possível, e depois disso, a gente gosta que o paciente use uma cinta compressiva para diminuir o edema, porque a gente sabe que edema é um tema, realmente, no pós. Então, a gente pede para usar uns 15 dias uma cinta, e depois, se conseguir completar um mês com uma cinta, pelo menos à noite, para evitar aquele edema matinal. Mas o paciente pode voltar para a academia, pode ter vida normal quando ele desejar. Não precisa nenhuma restrição muito específica. Por isso que a gente fala que é um procedimento lunchtime de bastante facilidade para fazer. Obrigado. Mais alguma pergunta? Sempre coloca taping após realizar o procedimento? Olha, Paulo, eu gosto bastante de pôr o taping, porque ele ajuda a drenagem e ele ajuda muito na sintomatologia, sabe? O paciente sente menos dor, faz menos roxo, bem melhor o pós com o taping. Minha única restrição realmente é em relação ao calor, que você precisa pôr uma compressa estéril, com bastante sorinho gelado, a gente já deixa o soro gelado, então assim, eu acabo um quadrante, já vou pôr uma compressa ali em cima e vou fazendo isso, e espero um pouco mais nas últimas áreas que eu faço para poder colocar o taping. Eu só não ponho taping aqui quando eu associo com Morpheus, que é aquela radiofrequência microagulhada, que é a melhor, na minha opinião, a melhor combinação possível, é a combinação dos deuses para melhorar a flacidez e celulite superficial mesmo, né? Aquela celulite flácida. Que o resultado é brilhante, você soma as duas melhores tecnologias, uma trata mais profundamente, a outra mais superficial, só que quando faz Morpheus, você fica com muitas microperfurações, você tem mais edema, você tem coceira, então daí a gente não consegue pôr o tape, mas é a única exceção que eu faço, senão em todos os casos, 100%, até de rosto, a gente usa tape. Obrigada. Alguma outra pergunta? Olha só, vou mostrar aqui a lâmina do cartografia vascular que a gente usa para lipedema, que é uma das nossas sugestões, enquanto não está pronto aí o corpinho, é a gente usar a lâmina do lipedema, tá? Ó, estão vendo a minha tela já, né? Sim, Viviane. O Cartografia Vascular, como eu falei antes, é um programa de laudos, né? De laudos de Doppler vascular, e quem for do Cartografia Vascular, até o dia 31 de julho, tem desconto. Quem for do compra coletiva também tem desconto na assinatura com eles. E para fazer ultrassom de lipedema, que auxilia no diagnóstico, lembrando sempre que o diagnóstico do lipedema é essencialmente clínico, e um dos exames que auxilia é a ultrassonografia, em que você mede a espessura do tecido adiposo. Aí você vem e coloca aqui, por exemplo, 1,8. Aí, nossa, depois não botei antes da vírgula. 1, oxe, não foi, o que será que está acontecendo aqui? 1,8. Aí a gente vem aqui no quadrinho do lado, ó, e vê, essa aqui é a medida A da perna esquerda. Já deu aqui uma medida positiva, uma diferença mínima, né? Lembrando que apenas uma medida acima do normal, o exame é sugestivo de lipedema. Quando eu faço esse exame, eu faço todas as medidas, já olho aqui, confiro, e no final eu concluo. Exame sugestivo para lipedema, conforme áreas, lateral de perna, conforme lateral de perna,
pré-tibial, supramaleolar, coxa. Eu cito onde foi a medida alterada que me fez concluir isso para o médico, tá? E aí já tem aqui do ladinho para você marcar edema, linfedema e nódulo. Isso aqui é só para dar uma passada no exame de LPD. A minha sugestão, até a gente ter a lâmina pronta lá do corpinho, e quem for tratar a perna, é fazer essas medidas aqui de espessura prévia para o paciente e depois fazer a medida de novo. Depois dos 3 meses, faz a medida de novo e mostra para ele o quanto diminuiu o subcutâneo. Por que isso? Porque paciente adora um exame e adora um número. Então, a minha sugestão é usar a lâmina, quem quiser fazer, para mostrar, olha o quanto você melhorou, tá? Depois que tiver o corpinho pronto, pode fazer no próprio corpinho. No cartografia vascular, a gente consegue copiar. Então, eu fiz aquela lâmina das primeiras medidas. Eu posso copiar para o segundo e só mudar o que eu quero. No caso do lipedema, não é tão vantajoso fazer essa cópia, porque você vai ter que fazer a medida tudo de novo. Então, você abre uma nova lâmina e põe as medidas, né? E aí você pode mandar os 2 arquivos para ele ter o número ali e ver o quanto melhorou. O Marcelo levantou a mão. Fala, Marcelo. Não, Vivi, era só na hora para te falar, para você colocar um dígito a mais ali, para eles verem que fica vermelho quando você está acima do valor. Ele já sinaliza aquela mensuração ali vermelho. É porque você botou 2, aí ia te falar para isso. Eu uso cartografia desde o início e essa lâmina de lipedema, Vivi, eu acho que ela é bem interessante. Essa semana eu peguei um paciente que ela estava falando assim, eu não vou fazer o exame porque primeiro ela veio com a suspeita de linfedema clínica e com a indicação de uma cirurgia que ela não tinha necessidade, de varizes, inclusive. Aí, quando eu mostrei a ela falou assim, mas eu não vou fazer porque eu já tenho o diagnóstico, né? Eu falei, sim, o diagnóstico é clínico, mas pelo menos o exame ele serve como parâmetro para o acompanhamento, você acabou de falar. Além deles gostarem das medidas, é interessante que a gente tenha um mínimo de critério, porque essa paciente, por exemplo, ela está fazendo uma reabilitação vascular com terapia física complexa e ela já observou uma redução. E realmente, as medidas, a gente tem um parâmetro. Porque uma coisa, ela está aqui hoje, né? Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que ela vai estar? Então, eu acho que para o segmento, a lâmina de lipedema, embora a gente saiba que o diagnóstico é clínico, o trabalho do Amato está bem legal aí na cartografia, eu acho que é bem útil. Era só para reforçar. O trabalho, ele fala sobre o diagnóstico. Sim. Eles não falam ainda sobre esse acompanhamento. Mas eu acho isso uma coisa, assim, muito lógica, né? De você pensar nesse acompanhamento e mostrar esse acompanhamento. No curso do Amato, ele fala que as pacientes de lipedema são pacientes extremamente críticas, que têm dificuldade de ver a melhora delas, e então você precisa mostrar para elas essa melhora. E aí, nesse caso, eu acho super válido fazer esse acompanhamento com os números, porque você mostra para ela ali, ó, ela vai falar, não melhorei, porque ela vê o corpo dela todo dia. Então, para ela ver a melhora é difícil. E aí você mostra a melhora para ela. Olha que eu não tinha reparado isso, que ele muda. Olha como ele é inteligente, né? Que ele muda a cor, já acusa que deu positivo o exame. Mas então era isso. Agora, Guilherme, entrou mais gente. Faça um resumo rápido da sua trajetória aí, como foi para você implantar no seu consultório, porque quem não viu vai querer saber como o vascular fez para implantar no consultório dele e qual foi a mudança no consultório. Tá, assim, para não ser repetitivo, mas já sendo, né? Eu vim de uma necessidade pungente que vinha na minha clínica. Cada vez mais estavam aparecendo pacientes com lipedema. E eu precisava aprender mais sobre aquilo. Não tive formação disso na residência. Estou com 18 anos de formado e cerca aí de, se a gente tirar os 5 anos de residência, os 2 de geral mais os 3 de vascular, eu ainda fiz um quinto ainda, a gente chega a um ponto que eu me deparava com aquele paciente e não fazia diagnóstico.
Então, por uma incapacidade técnica mesmo de fazer diagnóstico, de desconhecimento. E eu falei, olha, agora é o momento que eu preciso realmente aprender e fazer algo a mais para essa pessoa que está me procurando. Porque agora eu estou entendendo o porquê dessa sensação de perna que incha, ou a sensação de pressão, por que desses hematomas espontâneos, por que dessa digitopressão espontânea ali que fica muito claro, e por que esse paciente, muitas das vezes, a gente trata até as varizes, mas não tem benefício. Então, eu precisei entender que existia, sim, uma outra entidade, que era o lipedema, e eu não tinha formação para tratar aquilo, para lidar com aquilo no consultório. De uma forma nem para direcionar, para saber o que eu estava lidando. Em um primeiro momento, eu procurei também o curso do Amato, que é um curso excelente, recomendo, mas eles tinham uma abordagem muito nutrológica. E aquilo, para mim, naquele primeiro momento, parecia uma coisa assim, muito nova. Faz todo sentido entender o gatilho inflamatório alimentar e fazer uma restrição, mas fazer uma terapêutica baseada em caracteres nutrológicos estava um pouco distante da minha realidade. Então, eu prefiro, por exemplo, hoje, pedir um nutricionista que trabalha nessa área para fazer todo esse trabalho de acompanhamento, de prescrição de uma dieta e até, se necessário, um outro colega, um profissional, um nutrólogo, um endocrinologista, para fazer a suplementação. Então, aquilo não cabia dentro da minha realidade, dentro do meu consultório. Mas veio uma outra proposta, que era a proposta de eu fazer algo para melhorar, pelo menos, o contorno corporal. Agora eu sabia como dar o primeiro direcionamento, sabia identificar um gatilho inflamatório, sabia dar uma orientação dietética nutricional, pelo menos inicial, mas agora eu podia fazer algo a mais. Então, o endolaser veio com isso. Ele veio não só para entregar para o paciente, e tem uma foto que eu adoro do Endolaser Academy, que eu ia até pontuar, mas é a do joelhinho triste. Aquela ali, para mim, é fantástica, porque você vê muito aquilo em consultório. O paciente reclama, olha o que aconteceu com o meu joelho. E você faz um tratamento com endolaser naquela região ali, gente, e o paciente fala assim, pô, meu joelho agora está sorrindo. Antes estava triste, agora ele sorri. Então, isso é muito gratificante para a gente. Né? A gente vê, ó, peraí, realmente, eu entreguei algo. Eu sigo a risco o protocolo do Endolaser Academy, então eu faço na região anterior, supra, depois eu venho ali, porque região lateral, culote, posterior, igualzinho eles ensinam, e explico para o paciente essa mesma questão. Eu só volto nesse lugar depois de 2, 3 meses. Antes disso, eu não volto. Pode até voltar na semana que vem ou daqui 2 dias para fazer outra região, mas não a mesma. Então, olha, eu fiz anterior de coxa hoje. Quer voltar amanhã, quer voltar daqui 2 dias, quer voltar semana que vem, a gente faz posterior. Então, naquela região eu não concentro. O que me chamou muita atenção é o seguinte, foi da facilidade de implantação. Então, eu já tinha tudo dentro de consultório, eu só precisava comprar uma fibra. E se eu nem quisesse comprar a fibra naquele momento para aprender, bastava cortar a minha. Eu já tinha uma fibra radial, a gente usa fibra radial. Se eu cortasse, eu não mandava para frente. Bom, mas independente disso, eu queria deixar bem claro que as fibras são diferentes e que a fibra de emissão anterior, ela é uma fibra, a gente vê muito claro, ela tem um reforço ali muito específico, então, assim, é uma fibra um pouco diferente. Mas era aquele momento que eu precisava, então, oferecer algo a mais. E eu consegui melhorar tanto o contorno corporal, mas quanto o grau de satisfação desses pacientes. A grata surpresa que eu tive é que aquilo podia ser extrapolado para qualquer mulher. Ela não precisa ter lipedema para fazer endolaser. Então, veja, qualquer mulher que sofre com varizes e vasinhos que vai me procurar, associada ela pode ter flacidez de pele, ela pode ter celulite. Ela pode querer melhorar esse contorno corporal dela. Então, foi ali que eu fiz dentro de uma escadinha que eu mostro para todos os pacientes, sendo o primeiro degrau da escada o tratamento mais interno, seja da safena, seja das varizes internas, seja das perfurantes, e um segundo ponto, o segundo degrau, o tratamento das lesões mais superficiais, as telangiectasias, as microvarizes, e um terceiro momento, aí, o tratamento da pele, seja da flacidez, seja da celulite. E o que a gente vê é que ele entrega, e aí falando um pouquinho sobre a curva de aprendizado, que é longa, e eu acredito que eu estou começando, fazendo aí há 8, 9 meses que eu tenho feito, mas pacientes que a gente acompanha às vezes nesse intervalo, eu costumo dizer o seguinte, que o resultado você já vê de imediato. Como? De pele, o turgor de pele. Então você tem uma paciente que tem uma flacidez, que ela faz um teste da pinça, ou print teste, você
puxa e aquela pele elástica. E naquele mesmo momento você faz o endolaser seguindo essa demarcação de vetores, respeitando os limites de energia de entrega, e essa termina, a pele está dura. E naquele mesmo momento você pode pedir ao paciente, vem cá, aperta aqui, faz um beliscão aqui, puxa. Olha, doutor, endureceu. Deixa eu te contar, vai endurecer mais. E pode também inflamar, e pode ficar vermelhinho, e pode endurecer. Então, doutora Aide, eu tenho como rotina todo paciente que faz o endolaser, eu já na outra semana, ou às vezes na mesma semana, ela já vai para a drenagem linfática. Então, eu entendo o seguinte, eu aprendi que não é uma técnica isolada que entrega resultados milagrosos, mas um comprometimento, primeiro a questão de mentalidade. Então, eu precisei deixar bem claro, alinhar as expectativas, e aqui, gente, alinhar a expectativa, às vezes até mais do que nos tratamentos que a gente oferta. Porque quando você trata uma telangiectasia, você mostra uma foto do antes, mesmo que a pessoa fique chateada, volte não satisfeita, mas você mostra a foto do antes, a gente vê claramente que ela muda a percepção. Olha, não, eu nem lembrava que estava assim. E agora, no tratamento de pele, mais ainda. Então, as fotos, elas têm parâmetros diferentes. Não é simplesmente uma foto estática, de frente, de lado. É uma foto onde a pessoa mexe, ela mobiliza aquela região e ela vê ela puxando, e você tira a foto com ela puxando de novo. Então, realmente diminuiu, mudou, compactou. Então, o efeito de turgor, de neocolagênese é imediato e é um resultado duradouro. Quando a gente fala para o paciente em resultados de diminuição da gordura, aí eu acredito que novas técnicas devam ser incorporadas. Porque o endolaser, de novo, ele faz a retração da pele, ele melhora o contorno, ele melhora a textura, mas ele não é uma técnica lipoaspirativa. E, às vezes, você também não quer essa técnica lipoaspirativa, porque se você aspirar aquela pele flácida, ela vai desabar mais ainda. Então, é o momento da gente entender que existem alguns pontos que terapias alternativas e associadas vão entregar um resultado melhor. E é tudo uma questão de deixar isso muito claro, muito conversado, para a expectativa corresponder àquilo que você pode entregar. A curva de aprendizado é longa, mas quanto mais cedo você começar, mais você vai entregar esse resultado com segurança. Tive muitos nódulos dolorosos, e melhorou muito com o taping, com o resfriamento e com a drenagem de imediato. E muitas das vezes eu fazia não seria um debridamento, mas seria uma quebra mecânica. Então, às vezes, o paciente tinha aquele nódulo, e aí quem faz para a gente, eu tenho uma enfermeira que fez um curso de drenagem linfática, e ela que faz as drenagens todas da clínica, e ela fala assim, está muito duro, não estou conseguindo melhorar. Eu vou lá com anestesia local, uma seringa, tipo uma subincisão, uma agulha rosa, e vou lá e quebro. E ela continua drenando. E melhora muito rapidamente. Já cheguei a injetar corticoide também local, já cheguei a fazer um monte de coisa. Mas a simples quebra mecânica daquilo ali e a subsequente drenagem e colocar o taping de novo, já causa muito alívio para esse paciente. Então, a gente vai aprendendo a manejar. De novo, é uma técnica simples, porém não é uma tecnologia isenta de complicações. E é por isso que tem que ser feito com todo cuidado, com seguindo toda uma rotina, todo um protocolo, e feita por médicos. Eu acredito que o cirurgião vascular ele é muito apto a fazer, porque ele tem muita intimidade com o aparelho. Eu já tinha um aparelho de endolaser há mais de 6 anos, e eu já fazia todos os tratamentos com endolaser de tributárias, em consultório, com anestesia local, com óxido nitroso, às vezes até com uma sedação junto com o anestesista. Então, para nós que já temos o aparelho, já sabemos a antisepsia, já sabemos todo o cuidado, fica simples de executar. Algumas tecnologias eu comprei a fibra específica, eu comprei o cortador da fibra, eu comprei a forma de fazer a limpeza e desinfecção. Então, tudo isso, sim, eu tive um cuidado de investir, mas o resto você já tem no seu consultório. E lembra, para quem já tem um consultório que faz termoablação, ou que faz, mesmo que seja de espuma em consultório, você tem que ter, pelo menos, segundo consultório 3B. Você tem que ter toda a segurança para fazer aquilo ali, um carrinho de parada, um contrato com um serviço de ambulância, alguma coisa nesse sentido. Então, já está pronto. É um dos poucos cursos que você faz e já sai implantando.
Então, eu fiz, na outra semana, eu já estava fazendo alguns casos. Primeiro você pega a esposa, depois você pega a tia, e você vai tendo gratas surpresas, porque responde e funciona, né? Não é milagroso, não substitui uma lipoaspiração, em alguns casos deve ser associado com outros tipos de tratamento, sem sombra de dúvidas, mas, de novo, foi uma grata surpresa que aumentou a minha esteira de serviço, que aumentou a satisfação do meu paciente e que aumentou também a recorrência do meu consultório. Porque, muitas das vezes, o paciente, depois de um ano, não queria mais fazer laser transdérmico das telangiectasias. Mas, olha, doutor, tem uma região aqui que está com uma flacidez, ficou tão bom ali, vamos fazer também? Eu me propus a tratar do umbigo para baixo. Essa é a minha proposição dentro do meu consultório. Então, eu não faço o do umbigo para cima. Me perdoem aí os outros, eu acho que o médico, sinceramente, cirurgião vascular, não dá para fazer fácil. Eu acho que é muito mais do que ficar fazendo endolaser na face, tem todo um complexo arquitetural de sustentação daquilo ali. Então, eu acredito que isso é um caminho, esse é um ponto que deve ser feito pelo dermatologista, pelo cirurgião plástico, pelo especialista ali naquela região. Então, eu me proponho a fazer tratamentos do umbigo para baixo. E tenho feito, tem dado muito bom. Tá? Um minuto só para você, hein? 1 minuto de tempo para você concluir. Mas então, eu acho que era as observações que eu queria ponderar e estou à disposição aí para responder qualquer dúvida também que puder ajudar. E aí, alguém tem alguma pergunta? Eu, quando começo a falar, também me empolgo, igual o Guilherme, então eu sei o quanto é difícil cortar. E quando eu vejo também que o colega está empolgado, eu tenho dificuldade em cortar ele. Mas, gente, é apaixonante, eu recomendo que experimentem. Seria no mínimo inocência não tentar fazer um procedimento que você está ali com ele na mão e que de uma técnica simples, de uma tecnologia simples e que entrega resultado e você melhora a qualidade aí da sua resposta aí para qualquer tratamento. Lembra que às vezes você trata todas as varizes, todos os vasinhos, mas aí o paciente vira para você com outra demanda. Olha, tá ótimo, clareou minhas pernas, está limpinha, mas olha, tá flácida, né? Essa flacidez, essa celulite está me incomodando, o que eu faço? E aí você vai mandar para o dermatologista? Ou pior, você vai deixar ele procurar um não médico? Então, assim, eu acho que é algo que dá para a gente aproveitar dentro da nossa realidade de uma forma muito simples. Tá? Doutora Edith levantou a mão. Está no mudo, doutora Edith, perdão. Está mutada. Só quero complementar dizendo que vocês, quando começam a tratar essa parte vascular, o paciente começa a prestar mais atenção na perna, que às vezes ele nem liga muito, porque ele vê uma perna toda feia, toda cheia de varizes, e aí quando começa a melhorar, aí começam a surgir as demandas. Então, assim, vocês têm muito mesmo que aproveitar, vocês têm tudo na mão, vocês já têm o paciente disponível ali para vocês. É o que o doutor Guilherme falou, só basta começar a fazer. Eu acho que vocês têm que aproveitar e que realmente é uma inocência não tentar, porque é um método incrível. A gente não precisa ter medo, que a gente ouve falar na mídia aí de muita complicação, mas também não dá para ser irresponsável sair fazendo sem ter um treinamento adequado. Então, assim, é o que a gente acha que vale a pena, pelo menos... treinar um pouquinho, vocês já dominam o aparelho, vocês já dominam a fibra ótica, vocês já fazem isso de olhos fechados. Então, para vocês é muito mais fácil do que foi para a gente. Então, vale a pena, sim, com certeza vocês vão ganhar muito espaço no mercado. Só para complementar, quando eu fiz o curso, tinha uma dermatologista junto e a gente ficou amigo, conversando, ela falou assim, o mais difícil para mim era enxergar se essa bolinha vermelha estava no subcutâneo ou no subdérmico. Para a gente é o que a gente mais faz. A gente vê essa bolinha vermelha subindo e descendo todo dia. Então, você sabe pela intensidade dela, pela aquela luz, pela coloração daquele halo, só de bater o olho, falou, peraí, não dispara não, que está muito superficial. Ou também não, está profundo demais, calma. Entende isso? Então, isso para nós, essa fineza de raciocínio, para nós, ela é de bate-pronto. Né? Coisa que para outros profissionais é uma coisa um pouco mais complexa e demorada nessa curva de aprendizado. Muito bom. Agradecer ao doutor Edith e ao doutor Guilherme pela boa vontade e disponibilidade aí, né, Vivi? Olha, falei para você que essa ia render, hein? Essa rendeu, viu?
Eu vou mandar para os dois o protótipo da face. O Guilherme não vai usar, mas ele vai usar o das pernas, né? Vou mandar para os dois para vocês usarem a cartografia lá e ver se fica tudo certo. Eu Perfeito. agradeço muito, espero implantar isso no Endolaser Academy, espero que as próximas turmas aí a gente já possa usar. Que bom.